Olá, amigos. Nós estamos aqui agora com mais um flash, aproveitando para, desde o início, pedir que quem não conhece ainda o nosso canal Unidade Espírita possa se inscrever, possa ativar as notificações, possa curtir o nosso conteúdo, compartilhá-lo. Mas o que nos traz aqui agora é que hoje, dia 6 de fevereiro de 2023, logo pela manhã, nós fomos defrontados com a notícia de uma ocorrência catastrófica de um terremoto na Turquia, na região da Turquia, da Síria. Terremoto esse que já contabiliza mais de 2.200 mortes, sem contar a quantidade de criaturas, de seres humanos que ainda não foram localizados, talvez perdidos, sob os escombros, e que apenas o tempo, os trabalhos de recuperação, os trabalhos de busca poderão auxiliar essas pessoas ou entender-lhes o destino. Mas, de qualquer forma, é uma situação de dificuldade, é uma situação de dor, é uma catástrofe. Mas nós vamos buscar na doutrina espírita, e mais especificamente no Livro dos Espíritos, o entendimento desses eventos. E nós nos apressamos para fazer isso justamente porque sabemos que mais cedo ou mais tarde surgirão inúmeras considerações a respeito, e muitas delas apontando como causas destes eventos castigos, expiações e expiações chamadas coletivas, nada mais significando que castigos aplicados a um imenso número de pessoas, a um povo, a uma nação. Mas nós fomos até o Livro dos Espíritos exatamente para mostrar que estas situações, que essas ocorrências dolorosas, trágicas, estão na ordem natural das coisas de um mundo de provas e expiações, em que as vicissitudes, as dificuldades são os aguilhões que nos incentivam e que nos estimulam ao progresso sobremaneira, o progresso moral. Porque é o único progresso. O progresso moral é aquele que eleva o espírito, é aquele que torna o espírito mais perfeito, mais virtuoso pela prática do amor, pelo aumento da sua inteligência, pelo despertar das suas potencialidades. Então, vamos buscar no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, no capítulo 6º da Lei da Destruição, o subitem flagelos destruidores. E nós vamos nos permitir ler algumas das questões, porque está muito claro ali o que a doutrina espírita nos oferece de entendimento a estas situações. Pergunta 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E aqui uma consideração sobre a pergunta, quando Kardec fala com que fim Deus fere a humanidade. Na verdade, ele está dizendo com que fim a lei natural coloca num mundo de provas e expiações, um mundo material como o nosso, essas questões que se configuram como flagelos. São os terremotos, são as inundações, são os incêndios, são as secas. Isso está na lei natural.
Isso está nas condições naturais do nosso mundo, que além de tudo isso, oferece toda a beleza que nós sabemos desse mundo, oferece uma temperatura amena e agradável para que nós possamos desenvolver as nossas atividades, oferece-nos a água, o ar e tudo aquilo que necessitamos para a nossa sobrevivência. Mas ao lado de tudo isso, oferece também a necessidade da renovação. Olha a resposta que bonita. Para fazer a humanidade progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Desde logo, é o progresso, é o crescimento, não é o castigo, não é a punição, não é a vingança de um Deus intolerante que quer a obediência à base do flagelo, à base do castigo. É a oportunidade de se desenvolver a inteligência. Continuo. Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Ou seja, é o estímulo que a natureza oferece ao ser humano para que o progresso intelectual e, sobretudo, o progresso moral aconteça. Kardec coloca na pergunta 738, mas nesses flagelos tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Ou seja, aqui Kardec traduz aquilo que a maioria das pessoas pensa. Infelizmente ainda pensa que a morte é uma punição, que o sofrimento da morte é uma punição. Somente o impuro, somente o injusto, somente o perverso deveria passar por essas situações calamitosas. O justo deveria atravessar a vida em plenitude e encontrar a morte numa situação tranquila. Ora, nós sabemos que não é assim. A morte é uma condição natural, seja ela como ela advenha, seja por um acidente, seja por uma doença, seja pelo esgotamento natural dos nossos órgãos, ela vai advir. Não significa que aquele que atravesse os portais do mundo espiritual, vítima de uma catástrofe como essa, que seja injusto ou que seja perverso. Pensemos nisso e examinemos a resposta. Durante a vida, o homem tudo refere a seu corpo. Entretanto, de maneira diversa pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século do vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados
do que com os uniformes deles. E Kardec retruca: mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser. Se considerasseis a vida qual ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe daríeis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Ou seja, como nós encontraremos a nossa realidade na espiritualidade? Encontraremos revoltados perante Deus porque todo o nosso interesse se encontra nas coisas da vida material? Ou nos encontraremos mais compreensivos e entendendo que as dificuldades que nós atravessamos aqui na Terra foram, sim, oportunidades de crescimento e de entendimento? Venha por um flagelo a morte ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença em caso de flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo, mas é cada um conservando a sua individualidade. É cada um lidando com aquilo que construiu em termos de virtudes, em termos de imperfeições. É cada um lidando com a felicidade ou a infelicidade, que são condições da alma inerentes ao estágio de perfeição em que cada um se encontre. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e a abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Kardec ainda pergunta na questão 740: não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Ora, o que é a vontade de Deus a que ele se refere aqui? A vontade de Deus é que haja progresso moral íntimo de cada criatura, do espírito, do ser espiritual, do ser eterno. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que cresçamos em solidariedade, é que cresçamos em entendimento, é que cresçamos em amor ao próximo, é que cresçamos aprendendo a estender as mãos àqueles que estão em dificuldade, e aqueles que passam por essas situações de dificuldade, que possam aproveitar esses momentos para se manterem firmes e olharem para o futuro, porque a vida não se encerra com o término do corpo. A vida não se encerra com a morte, seja ela por uma doença, seja ela pela velhice, ou seja ela por um acidente, por uma catástrofe. A vida do espírito é eterna. A vida do espírito é uma constante renovação, um constante aprendizado. Esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que sejamos felizes por compreender que somos seres espirituais. Kardec ainda pergunta: dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Em parte é. Não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se lhe sabe pesquisar as causas. Nós temos exemplos em nosso país
dos constantes deslizamentos de encostas que carregam consigo a residência daqueles mais humildes que não têm condição de ter um lar numa região menos insalubre. E nós dissemos: por que construiu a sua casa ali na encosta? Será que não sabia que ali poderia deslizar e que dali poderia haver um acidente fatal? E nós poucas vezes pensamos como nós vamos dar meios para que ninguém necessite construir a sua habitação numa área insalubre. Como nós, enquanto mundo, enquanto sociedade, enquanto humanidade, vamos assegurar a cada criatura uma forma digna de habitação, de saúde, de educação? E não responsabilizar o outro e dizer: não, foi você que foi ali e construiu sua casa naquele lugar. Fomos nós que não nos entendemos para permitir que todos tenham uma habitação digna, num local digno, salubre, com pleno acesso a todas as regalias que nós julgamos que devemos ter. Mas continuando. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência, ou nas leis naturais, e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. A esse nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. Na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, as produções da terra. E acrescentamos também os terremotos. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, e aqui nós nos referimos à arquitetura e à engenharia, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir ou, quando menos, de atenuar muitos desastres. E isso vale, não é na ciência que nós encontramos as formas de evitar a propagação, por exemplo, de uma pandemia da qual o mundo ainda se ressente? Não é pelo desenvolvimento da fraternidade. Nós não vamos evitar que caia chuva, que a encosta do morro deslize, porque isso é condição natural. Mas pela solidariedade, por maiores condições de igualdade entre as criaturas, não haverá seres humanos sendo obrigados a construir as suas residências naquelas condições. Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje preservadas delas? Que não fará, portanto, o homem, pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos de sua inteligência e quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com seus semelhantes? Ou seja, quando nós percebermos que os cuidados que eu quero para a minha existência, eu busque de todas as maneiras, enquanto humanidade, estendê-los a todos os meus semelhantes. Esta é a posição da doutrina espírita sobre os flagelos naturais. Qualquer outra coisa que lide com essas questões, relacionando-os a castigo, relacionando-os a culpas coletivas, nada mais são do que o reflexo de inúmeros séculos de condicionamento em que nós fomos ensinados a pensar em Deus como um ser vingativo, autoritário, que espera ganhar a obediência por meio do flagelo. Deus é bom, é justo, infinitamente misericordioso. E as oportunidades que nós temos são as oportunidades de crescimento
crescimento e progresso moral pela solidariedade. Fica aqui o nosso abraço, o nosso pedido de paz, o nosso pedido de esperança, de resignação e de tranquilidade a todos os nossos irmãos da Turquia, da Síria, e a esperança de que o mundo se una em solidariedade a essas criaturas. Muita paz a todos nós.